nessa unção que nós estamos. Nós vamos continuar ouvindo a palavra de Deus e agora ela falada. Quero convidar aqui a pastora Juliana Aligotinhoto, esposa do nosso pastor Elias, da nossa igreja, do nosso núcleo no Taboão. Vamos aplaudir a Jesus, recebendo a serva de Deus nesse momento. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Podem se assentar. Eu trago para os irmãos um beijo, um abraço, um beijo, um cheiro. Só não um queijo, porque eu não venho de Minas. Do pastor Elias, lá de Taboão, do núcleo Taboão. Eles também estão cultuando lá do Taboão, né? Por isso ele precisou ficar lá. Mas ele manda um abraço, um beijo. Muita saudade de vocês, sempre. Amém. Eu gostaria de ler um texto com vocês e pensarmos um pouquinho juntos sobre esse texto. Está em Salmos 119. Eu prometo para você que você não vai ler 119 inteiro comigo agora, tá bom? Aleluia. Amém. Quero agradecer pela confiança, Raquel, de conceder esse tempo para falar. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Então, eu agradeço de coração pela confiança. Amém? Salmo 119, verso 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Só esse verso. Vamos orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor está nos concedendo. Obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de cultuar, pelo privilégio, Senhor, de nos reunirmos aqui em liberdade, Senhor, louvar o teu nome. Deus, que precioso, Senhor, é estar aqui e ter a liberdade, Senhor, de expressar com as nossas palavras, com o nosso cântico, com o nosso corpo, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos criou e nos destinou para louvá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por esta palavra e que nós possamos, nesses minutos, receber de Ti a porção desta noite, Senhor. Que não seja a Juliana aqui, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que não seja a Juliana aqui nas limitações, na minha pequenez, ó Pai, mas que seja a Tua boca, Senhor. Que pela misericórdia me usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um primeiro ponto que eu gostaria de discorrer aqui com os irmãos sobre esse verso é que o salmista diz assim: foi bom para mim ter sido castigado. E ele estava vivendo um momento de crise, provavelmente um momento difícil, um momento de dor, talvez um momento de perda. Talvez seja um momento que você está vivendo. Nós estamos vivendo uma crise em comum, que é uma crise do nosso país, uma crise econômica, e todos nós estamos sendo impactados de certa forma, né, por essa crise. E o salmista, uma coisa que me chamou a atenção, que eu anotei, que eu gostaria de compartilhar, é que, muito provavelmente, pelo tempo aqui, verbal que ele escreveu, ele falou de algo que se passou. Foi bom para mim ter sido castigado. Então, eu fui castigado no passado. Ou seja, ele não entendeu que essa prova foi boa no momento da prova. E, realmente, quando nós estamos passando pela prova, a gente não entende que é bom, né? A gente não entende que é para o nosso crescimento. A gente não entende que é para o nosso aprendizado. Porque ele aprendeu, ele disse assim: eu aprendi os teus decretos. Eu aprendi a sua lei. E ele entendeu só depois. E aí, o que eu quero falar nesta noite é sobre o processo.
o momento que nós estamos passando da crise, da prova, e que nós, posso dizer assim, que a gente fica meio cego, né? Sabe quando você passa uma raiva assim, que você fala, fiquei cego, que eu fiz, falei, que eu nem imaginei que eu fosse fazer isso. E a gente fica assim, no momento de dor, no momento de crise, a gente fica cego, parece que baixa uma nuvem preta na nossa frente e a gente não enxerga nada, não é verdade? A gente não entende o que está acontecendo, a gente questiona. E o salmista, ele só escreveu depois. E o mais brilhante, mais lindo disso tudo, e que não só, né, esse salmo, mas toda a Bíblia, né, que retrata a história de tantos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que passaram por esse momento de prova, ele nos deixou isso aqui escrito, porque eles provavelmente não tinham nada escrito, né, poucas coisas para se motivar a continuar na presença do Senhor. E o Senhor foi misericordioso com eles naquele momento onde não se tinha tantos escritos assim como nós temos hoje, né? A Bíblia de sua forma completa. E nós somos tão privilegiados por termos a palavra de Deus. E muitas vezes nós não vamos lá, nós não recorremos a ela, buscamos no momento de angústia, no momento de bonança, não é verdade? E é muito comum pensar, e aí a gente tem muitos momentos na história de homens e mulheres de Deus que isso mostra que isso é algo humano, é algo nosso, é algo da raça humana. Pensar que os momentos de bonança, os momentos de calmaria, o momento que está tudo bem, que está tudo em paz, está todo mundo com dinheiro no bolso, está todo mundo com saúde, é um momento em que nós temos um sinal da aprovação de Deus. A gente tem esse falso pensamento. Por mais que a gente diga, não entendo, que o momento de dor, esse também é um momento bom, mas só na hora que a gente passa por isso que a gente pensa. Que a gente tem essa ideia, nós somos condicionados a pensar assim, momento bom, se o irmão ali está prosperando, o irmão está, né, tendo condição de comprar um bem, de adquirir um imóvel, ele está bem de saúde, então ele está andando nos caminhos do Senhor, ele está em obediência, ele está em submissão à sua liderança, ele está trabalhando com honestidade ali onde Deus colocou ele está bem, ele está diante de Deus, ele está sendo aprovado. E o contrário também é verdade, nós tendemos a pensar que o momento de tristeza, o momento de aflição, o momento de dor é uma punição. Alguma coisa esse cara fez. Alguma coisa ele fez, ele está pagando agora ele está pagando. Ninguém sabe o que ele fez, mas ele deu uma escapulida por aí para passar por isso, só pode. Não é isso? Ou é só eu que penso isso? Ou é só eu que às vezes me pego pensando isso? Só eu? Muito bem. De qual pai nós sentiríamos mais amor? E aí a gente vai ler lá em Hebreus. De que pai nós estamos falando? Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles
que por ela foram exercitados. De qual pai nós sentiríamos mais amor? Daquele que permite, né, que façamos algo por conta própria, e aí a gente se prejudica pelo nosso próprio erro, pelas nossas próprias escolhas, ou aquele pai que, estando perto dele, ele nos corrige, nos ensina e até castiga para ensiná-lo, certo? Qual que é o pai que ama mais? Não é o pai que castiga? Não é o pai que nos poupa de sofrer as dores se nós nos afastarmos e vamos para as consequências que a escolha pelo mundo nos traz? Ou é aquele que, se nós estamos debaixo da barra dele, debaixo da sua cobertura, se ele escolhe nos corrigir, nos ensinar, nos castigar, como isso nos traz mais para perto dele, e nos torna mais semelhantes a ele. Quanto mais perto eu estou do meu pai, mais parecido eu fico com ele. Se você tem sentido, se você tem vivido esse momento, e tem sentido, e tem visto isso como disciplina do Senhor, querido, querida, acredite, sinta-se amado pelo Pai. Sinta o amor do Pai pela sua vida. É um momento que você está passando, porque é disciplina do seu Pai. O seu Pai está permitindo que isso venha para que você cresça, para que você alcance uma estatura parecida, para que você se torne parecido com Ele. E esse texto que nós lemos aqui, de Hebreus, ele é muito rico porque ele mostra que o nosso Pai, que nos disciplina, nos castiga, é o mesmo Pai que entende que a dor, ela não vai causar alegria mesmo. Ninguém vai ficar feliz, né, por ter apanhado, ninguém vai sair rindo. Você já viu algum filho apanhando e saindo rindo? Não, né? Ele vai chorar, ele vai ficar fazendo bico, ele vai lembrar que apanhou, vai até esqueceu a dor, mas ele vai lembrar, vai olhar para a tua cara e vai lembrar da surra que tomou um tempinho atrás, ele vai chorar de novo, porque dói. E o pai entende, nenhuma dor, nenhum momento de sofrimento, de perda, vai ser um motivo de alegria, isso é óbvio. E Deus, como Pai, Ele entende esse nosso momento. Então, isso quer dizer que eu posso, né, ter um momento, passar pelo meu momento de luto. Eu não preciso, né, você não é um super-homem, não é uma super-mulher, você não tem que se forçar um sorriso que não é para esse momento. Viva o luto, viva a dor, chore o que tem para chorar. Se esse é um momento de tristeza, se esse é um momento de lamento, então lamente. Então viva aquilo que você tem para viver nesse momento, porque ele passa. Lá em Neemias, no capítulo 1, 4, depois de Neemias receber uma notícia de como estava Jerusalém, a sua terra querida, seu povo querido, do estado miserável que Jerusalém estava, ele disse assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então ele viveu, ele se deu, ele se permitiu. Então chora, se derrama. Então sente, chore, lamente pelo que você está passando, pelo que a sua família está passando, pela perda que você sofreu, pela porta que se fechou. Chore. Só que isso tem prazo. Porque Neemias diz aqui que ele se lamentou por um tempo. Ele jejuou por um tempo. Ele passou alguns dias lamentando, orando e jejuando. Então, esse seu momento de luto, esse seu momento de lamento, ele tem data marcada para acabar. Você não pode se entregar para isso. Se você passou por algo que tem 5, 6 anos, alguma coisa está errada. Você precisa se levantar contra isso. Você precisa buscar libertação disso. Você precisa tomar uma atitude. Porque Neemias escolheu um tempo de luto de dias. E tem pessoas que passam anos lamentando por uma perda, por uma porta que se fechou, por uma pessoa que se foi, que Deus recolheu, e você ainda sofre essa dor até hoje. Quando esse luto vai terminar? Quando? Porque ele se foi.
A situação já passou, e eu tenho certeza que já passou. E você ainda escolheu viver o luto dessa perda, dessa mágoa, disso que você escutou, que talvez nem a própria pessoa que te disse se lembra, mas você ainda se lamenta por isso. Anos. Por quê? Se há dias, tem prazo para o seu luto. E no momento dos nossos problemas, das nossas lutas, somos tendenciosos a cometer 2 erros, né? Um é, ou a gente conta nosso problema para qualquer um, ou a gente não conta para ninguém. Esses são os 2 extremos que você não pode cometer. Não pode, em hipótese alguma, fazer no momento da sua dor. Porque se no momento da sua dor você se recolhe, há uma possibilidade muito grande de você se isolar e viver anos nesse luto. Você precisa compartilhar com alguém. A Sunamita, diante da morte do seu filho, ela passou por Geazi e não disse para ele: não, está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua casa? Não, está tudo bem. Tudo sob controle, está tudo em paz. Quando ela passou pelo profeta, aí sim, é com o profeta que eu vou falar. Aí sim, é com o profeta que eu vou me derramar. É com o profeta que eu vou tirar satisfação, porque ele tinha me prometido um filho e agora eu perdi. Então é com a sua liderança que você precisa repartir. É com aquele a quem você confia os teus segredos, os teus problemas. O teu líder, o teu discipulador, o teu pastor. É ele que Deus levantou para você falar, para você abrir o seu coração. Mas não esconda isso para você. Não guarde isso para você. Não cometa esses 2 erros. Nenhum dos 2 extremos. Você não está aqui para passar por isso sozinho. Mas você também não precisa falar para qualquer um. Qualquer um que talvez até mesmo te dê o conselho errado. Ande com quem está certo. Ande com quem pode te levar para mais perto de Deus. Com quem você tem caminhado? Essa é uma das outras perguntas que eu queria trazer aqui para você. Com quem você tem caminhado? Esteja com as pessoas certas. Naamã, quando foi lá, ele foi desafiado a dar os 7 mergulhos para ser livre, para ser curado da lepra. Ele tinha alguém do lado dele, porque ele disse assim: puxa, eu vou ter que dar 7 mergulhos aqui para ser curado. Podia ter sido num outro lugar, e ficou enfiando um monte de minhoca na cabeça, né? Falando, puxa, podia ter falado para eu ir para um lugar melhor, mas aqui, para ser curado, quando ele estava no meio do caminho dos 7 mergulhos ali, ele estava quase para desistir, e alguém que estava ao seu lado, alguém certo, diz para ele: mas se fosse um lugar, uma coisa mais difícil, você não faria? Se fosse algo mais difícil, você não teria feito? Então termina logo isso aí, você já está no meio do caminho, já está aí, termina esses 7 mergulhos, que você vai ver o que Deus vai fazer. Esteja com alguém certo. Esteja com alguém que te incentive, que te faça romper, que te leve para perto de Deus, que te faça obedecer a palavra do Senhor, olhar para a palavra do Senhor. Olhe para quem está olhando para Cristo e corre para ela, caminha com ela, imita o que ela está fazendo, lê a palavra do Senhor, vai para cima, mas vai com essa pessoa, porque Deus sempre coloca alguém. Não use essa desculpa: não tenho ninguém que me influencie, que me leve para isso, que me conduza para esse caminho. Você tem, porque Deus sempre providencia alguém. O problema é que a gente escolhe demais, mas Deus levanta. Então fica de olho. Outra coisa, no momento da sua crise, no momento da sua dor, para de se comparar com os outros. Para de se comparar com aquele que está dando certo, com aquele que conseguiu e você não, para aquele que abriu a porta e para você não abriu, aquele que conseguiu casar e você não conseguiu. Para de olhar, porque não há, você é incomparável. Cada um tem um papel na história de Deus, não é a sua história. Cada um tem a sua história. Não, quem disse que você tem uma história? Quem diz que eu tenho uma história? Nós estamos vivendo a história de Deus. E cada um aqui tem um papel importante. Cada um aqui é um personagem importante da história de Deus. Eu tenho o meu papel e você tem o seu. Você precisa cumprir o seu.
Você precisa viver o teu papel na história de Deus. Então não se ausente dele para tentar viver o meu papel e nem eu posso viver o teu. Cada um foi chamado para algo na história de Deus. Então cumpra, viva. Viva, porque a tua história, o teu pedaço, o teu papel na história de Deus já está escrito. Segundo motivo, porque eu não posso me comparar a ninguém. Porque uma vida calma e tranquila, uma vida de bonança, uma vida próspera, uma vida de saúde, não representa necessariamente a aprovação do Senhor. Uma prova disso é lá em Salmo 73. E aí você pode abrir lá comigo. Um famoso salmo, né? Um salmo de Asaf. O salmo em que Asaf se lamenta, porque ele olha para os ímpios, ele comete esse erro. Eu acho tão sensacional a palavra de Deus, porque ela descreve pessoas como nós. Porque a gente faz isso, aí a gente olha na Bíblia e fala, puxa, né, o fulano fez também. O fulano que é um homem de Deus, que foi usado de forma poderosa, ele também pensou isso. E aí a gente percebe quão humanos eles eram, assim como nós. E a gente pensa, puxa, se Deus olhou para ele, então ele vai olhar para mim, ele vai olhar para mim na minha pequenez, na minha limitação. A partir do verso 2 ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Então é isso. Os ímpios aqui, Salmo, depois você continua lendo, que você vai ver lá que Asaf percebeu, puxa, então eu vi agora o fim deles. Eles viviam bem, eles não tinham doença, eles tinham prosperidade, eles estavam bem. Então estar bem não é sinal de aprovação de Deus. Se você não está vivendo nesse momento, fique em paz. Se você não está vivendo esse momento da sua vida, descansa no Senhor. Você está andando no caminho certo? Você está debaixo de obediência? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Você tem você tem priorizado a palavra do Senhor e estar na presença dEle? Então descansa. Aquilo que te cabe, o teu papel na história de Deus, você está cumprindo. O momento certo, no momento certo, Deus vai estender a mão. E aí você vai entender o que está acontecendo. O médico só é procurado quando o paciente está doente. Você já marcou consulta no médico só para bater um papo? Só para trocar uma ideia? Perguntar para ele como é que está a família? Como é que foi o dia dos pais dele? Se está tudo bem? Se ele já tem netinho? Você nunca marcou consulta no médico só para conversar, já? Se você tem um amigo médico, eu tenho certeza que você agendou uma outra coisa, menos uma consulta. Você marcou um café, eu espero, né? Que você tenha marcado um outro lugar, não um consultório para conversar com ele. Mas quando nós procuramos um médico, nós vamos no momento de necessidade. Lá em Mateus 9,12, Jesus diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Nós estamos aqui, reunidos aqui, porque nós entendemos que nós carecemos do Senhor. Nós carecemos, nós dependemos dEle. A nossa vida, ela depende disso para continuar. A minha vida, ela não faz sentido se eu não estiver perto do meu médico, perto do meu Senhor, do meu Jesus, aquele que me dá a vida, e a vida em abundância. Então eu preciso estar perto dEle, porque eu reconheço, Senhor, eu sou encarecida, eu sou doente, eu preciso de Ti. Então, quando nós estamos reconhecidamente entendendo isso, nós buscamos ao Senhor, buscamos a sua face, buscamos pessoas que também estão nesse mesmo foco, também querem ir para o mesmo caminho, também têm um destino assim como eu. O tema desta mensagem, ela mostra, né, o Salmo 119 que nós lemos no início,
ela reconhece, ele reconhece, o salmista, que ele foi bom ter sido castigado porque ele aprendeu. Quando nós passamos pela dor, quando nós passamos por alguma situação de perda, de necessidade, se eu quiser, eu tenho algo valioso a aprender com isso. Quando eu tirei carta, e por 7 anos, quase 8, acho que mais de 8 anos eu fiquei sem dirigir, embora tivesse carta. E eu nunca tive coragem de pegar no carro, nunca. Não tive coragem, não tinha coragem de jeito nenhum. Morando aqui em Guaianazes, era perto, mas é contramão. E eu nunca tive coragem de pegar no bendito do carro. Peguei algumas vezes, fiz umas barbeiragens, acabei na lateral do carro todinho na garagem. O pessoal do FAP lembra quando eu fiz isso. E eu não conseguia, eu não encontrava forças. Mas, quando veio a necessidade, aí eu tive que dar meu jeito. Ou seja, quando tudo está bem, dificilmente eu vou atrás, eu vou buscar força, eu vou lá aprender algo, eu vou lá buscar um crescimento. No momento bom, eu não sinto falta de nada. Quando está tudo bem, nada me faz falta. E quando estava tudo bem, eu não sentia necessidade de dirigir. O Elias me levava para onde eu quisesse. O Elias é um marido maravilhoso. Onde eu quiser, ele me leva. Ele é o meu motorista. Para quê que eu vou querer aprender a dirigir? Mas no momento de necessidade, 2, 3 vezes que o Elias passou mal, que o Elias teve problema nos rins, que ele tem pedra nos rins até hoje, ainda tem alguns cálculos ali. E quando, nos momentos de crise dele, quem tem isso sabe que você não consegue nem dirigir. Você não consegue fazer nada, na verdade. Nada. Ele só se encolhia atrás do carro, assim, no banco de trás, ele não conseguia fazer nada. Respirar doía. E nesses 3 momentos, eu queria levá-lo e eu não conseguia. Porque eu não praticava. Eu não tinha condição de levar o meu marido. E Deus teve misericórdia de mim e levantou as minhas cunhadas, levantou o vizinho, levantou um monte de gente para levar. E Deus foi misericordioso com ele, né? Porque ele estava morrendo lá, para morrer. E aí, quando nós mudamos para o Tabuão, eu trabalhava ali, perto do aeroporto de Congonhas. Morando aqui, eu trabalhava lá. E eu ia de ônibus, com certeza, porque de carro não compensa. E morando lá, que é muito perto, dava até raiva de ir de ônibus, porque demorava muito. E eu levava 15, 20 minutos para ir de carro. E com a necessidade da igreja, com os trabalhos e as coisas vindo, e eu precisava estar ao lado do meu marido. E aí veio a necessidade. Olha só, que vergonha. Porque o meu marido quase para morrer, e eu não me toquei que eu tinha que dirigir, né? Mas indo lá para a igreja, eu me toquei. Não, agora eu preciso dirigir, né? Agora eu preciso, porque tem igreja, né? Deixa o Elias escutar isso. E aí Deus me desafiou. E aí hoje eu venho para cá, trago as meninas, inclusive deixa eu apresentar a Silene, Karina, que congregam lá conosco no TBC Tabuão. Trouxe elas, eu dirigindo, e Deus foi misericordioso comigo e hoje eu estou conseguindo dirigir, só não consigo fazer baliza direito, gente. Mas o resto eu estou fazendo, e graças a Deus, né? Já trouxe as meninas para cá outra vez, em outro evento para cá. Depois elas não pediram mais para voltar, não sei porquê. Mas, enfim, estou dirigindo para a honra e glória do Senhor, porque houve uma necessidade. Eu tive que passar por um aperto. Eu não sei quantas coisas você sabe fazer hoje, porque você passou um aperto lá atrás. E eu tenho certeza que se você não tivesse passado por aquele aperto, hoje você não saberia. Hoje você não teria condição de fazer, porque o Senhor te capacitou através do problema. Então olhe para o seu problema e diga: esta é a minha oportunidade que Deus está me dando. Então aproveite e rompa com essa dificuldade, porque ela passa e você precisa atravessar e levar alguma coisa com você. Levar algum aprendizado para a sua vida, para a vida dos que convivem com você, para a vida de algum homem ou mulher que você vai
passar por ele, você precisa ensinar a ele. Olha, não faz assim, porque eu passei por isso e Deus me ensinou e eu aprendi que é assim que faz. Não é assim que funciona? Você é cristão, você serve a um Deus que nos ensina a viver como um corpo. E eu tenho certeza que o que você passou, você precisa multiplicar. Você precisa passar isso adiante. Quando Jó passou pelas injustiças pelas quais ele passou, porque Jó era um homem bom. E aí, como a gente tem essa mentalidade de acreditar que aquele que passa pela dor é porque fez alguma coisa errada, né? Ou porque, quando tá tudo bem, então Deus me aprovou. Ok, beleza. Não, mas Jó, ele passou por aquilo que ele tinha que passar. Mas como nós pensamos assim, puxa, que injusto com Jó, né? Passou por tudo aquilo. Mas ele, nesse momento, a vida dele, em toda a sua bonança, em toda a sua prosperidade, com seus filhos ali próximos dele, suas famílias, a sua esposa, eu não imagino que ele tenha apresentado diante do Senhor tantos porquês como ele provavelmente apresentou diante do Senhor nesse momento de dor. Quando você passa por uma bonança, quando Deus te concede algo, quando você consegue conquistar algo, quando você adquire um bem, quando você recebe saúde, eu tenho certeza que você glorifica a Deus, porque você é um cristão grato, você é um cristão que glorifica ao Senhor, tenho certeza disso, mas eu acho que você não pergunta para Deus por que você recebeu isso. Fora aqueles comentários que a gente faz assim, né, com Deus, diante de Deus, puxa, Deus, eu não merecia, eu não mereço isso e o Senhor me favoreceu. Com certeza nós falamos isso na maturidade que o Senhor tem nos dado hoje. Mas você não pergunta o porquê com a mesma intensidade que você pergunta na sua dor. Deus, por que eu comprei um carro zero? Por que agora eu tenho uma casa nova? Por quê? Você não vai perguntar com essa angústia que você pergunta quando você está passando por um momento de aflição. Pergunta? A gente não pergunta. E essa profundidade que Deus quer nos levar, e aí eu creio que pela nossa limitação, pela nossa pequenez, pelo nosso coração duro, nós experimentamos no momento de dor. Os porquês que nós colocamos diante do altar, Senhor, por que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer isso? Nós colocamos diante do Senhor no momento da dor, e Jó fez isso durante toda a história. Quantos porquês nós lemos que Jó colocou diante do altar, mesmo se submetendo a passar, ele não blasfemou, ele não negou o Deus dele, mas os porquês ele fez. Os porquês ele apresentou. E quando o Senhor está disposto a nos dar respostas, Ele nos motiva a nos derramar na presença dEle para questionar. Ele sempre está disposto a nos dar respostas, mesmo no tempo da bonança, só que na bonança nós não buscamos. Nós não buscamos ao Senhor esses porquês. Ele sempre tem uma resposta. Nós é que não estamos dispostos o tempo todo a ouvir estas respostas. E eu quero te desafiar, busque ao Senhor estas respostas. E valorize, se você está passando por esse momento, valorize e se derrama diante do Senhor. Esteja atento. O que Deus tem para te dizer não é o que você espera ouvir, mas é a vontade dEle. Então, abre os teus ouvidos para ouvir a vontade do Senhor. E você vai entender. Eu costumo falar para Elias, puxa, eu quero que esse tempo passe rápido, esse tempo de prova, porque eu quero aprender rapidinho para esse negócio passar rápido e eu poder passar, né, atravessar já a próxima etapa aí, porque isso aqui está duro demais, eu quero que termine logo. E em meio ao seu sofrimento, e eu já estou caminhando para o final, Jó desejou que suas palavras fossem registradas. E olha só o que diz lá em Jó 19, a partir do verso 23, ele diz assim: quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera elas fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó, na sua mais profunda dor, porque nesse texto, nos textos que antecedem
ele fala com dor dos amigos que abandonaram, dos amigos que julgaram, dos amigos que olharam para ele e falou assim: você está passando por isso porque você errou, você pecou contra o Senhor, você fez alguma coisa para passar por isso, porque isso é terrível, isso que você está passando. E ele, se derramando, ele fala: como eu queria que a minha história fosse registrada. E olha o que nós estamos lendo aqui. Deus está escrevendo uma linda história. E você tem um papel lindo nessa história. E o que você está passando vai ser levado para a tua posteridade. Pessoas vão se inspirar na tua história e na tua fidelidade com Deus. Então fica firme na presença de Deus, porque esse momento vai passar. Porque é promessa, não é isso que a Bíblia diz? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passam. O nosso momento de bonança, o nosso momento de alegria, ele passa também. Mas essa dor vai passar. Tudo passa. Se céus e terra passam, querido, querida, creia, isso vai passar. Só que quando isso passar, você precisa estar de pé, para você desfrutar daquilo que o Senhor tem para te entregar. Amém? É essa palavra que eu queria trazer para os irmãos. Obrigada pela oportunidade.